A classe Lorde Negro, assassino ou mais conhecido lá fora como Night Lord, NL, é uma das mais fortes e populares no MapleStory, especialmente no servidor brasileiro enquanto ele ainda estava ativo. A classe é uma variação dos dois upgrades de Gatuno, uma das 4 classes originais do jogo, que se especializa no uso das shurikens como armas de arremesso. Sua habilidade de ataque rápido, alto dano e enorme mobilidade tornou o Lorde Negro uma das escolhas mais fortes e cobiçadas pelos jogadores, tanto no Brasil quanto nos servidores globais. No servidor brasileiro, a classe Lorde Negro era extremamente popular entre os jogadores que buscavam uma classe de alto dano e com um estilo de jogo ágil e divertido. A capacidade de causar danos massivos em chefes e sua vantagem em lutas contra monstros mais poderosos fizeram dela uma das classes mais escolhidas pelos jogadores que desejavam ser competitivos. Muitos jogadores brasileiros que seguiam a linha de Gatuno até Lorde Negro eram atraídos pelas altas habilidades de DPS, dano por segundo, e pela versatilidade da classe. Jogadores habilidosos conseguiam maximizar o potencial da classe, tornando o Lorde Negro uma das mais temidas em disputas e caçadas de boss. Sendo uma classe focada em ataques rápidos de longo alcance, o Lorde Negro era especialmente eficaz em monstros de mapas abertos com spawn rápido. Durante a progressão de nível, alguns dos melhores locais e monstros para evoluir eram: o fato do Lorde Negro ter um grande dano e mobilidade fazia com que ele sozinho conseguisse derrotar os grandes rombots, sem morrer na missão de grupo CPQ. Após o nível 50, esses monstros eram muito populares, especialmente por serem fáceis de derrotar e estarem localizados em um mapa com uma densidade de monstros muito alta. Apesar de essa classe não ser tão boa no início, contra muitos monstros juntos, a baixa velocidade dos dummies e a opção de pular e atacar do Lorde Negro fazia com que ele conseguisse treinar aqui sem muitos problemas. Aqui eram encontrados poucos monstros e com HP maior que os dummies. A experiência recebida era ótima, e eles não davam tanto dano assim, fazendo com que você pudesse economizar muitas poções e ainda tinha um drop de Headstopper, uma poção de dano muito boa. O mapa aqui era meio complexo e os monstros davam um dano bem grande, portanto o NL que quisesse treinar aqui teria que saber jogar melhor que os outros, mas apesar da dificuldade a experiência era enorme e dropava melhor e mais cara shuriken do jogo para o NL, a famosa Yubi. Um dos grandes debates entre os jogadores de Lorde Negro era sobre a build Dexless versus a build normal. Na build Dexless, os jogadores evitavam adicionar pontos em Dex, além do mínimo necessário, que era 25, mantendo todos os pontos em Luck, que era a principal estatística de dano da classe. A build Dexless focava em maximizar o dano de ataque com o maior poder possível, usando itens que aumentavam a precisão para compensar a falta de Dex, ou aproveitando armas específicas que não requeriam muita Dex. As vantagens e desvantagens eram que essa build dava um dano muito mais elevado, especialmente no final do jogo, porém é mais caro, e os equipamentos necessários para manter a precisão em ataque sem depender de Dex eram mais raros e caros. Na build normal, os jogadores distribuíam pontos tanto em Dex quanto em Luck, mantendo um equilíbrio para usar armas e equipamentos que exigiam um certo nível de Dex. Embora o dano geral fosse menor em comparação com a build Dexless, essa era uma opção mais acessível, pois os jogadores podiam usar armas e equipamentos mais comuns. As vantagens e desvantagens se davam na facilidade de encontrar equipamentos e custo mais baixo, com opções de armas ao longo do progresso do jogo. Entretanto, a desvantagem era seu dano inferior em comparação com a build Dexless, tanto no início, no meio e no final do jogo. A maioria dos equipamentos mais famosos dos NL eram os equipamentos dos Dexless, pois eram muito utilizados e você via na maioria dos jogadores. O melhor capacete do jogo para qualquer classe. Ele dava no mínimo mais 15 de todos os atributos, além de uma grande defesa e precisão. Poderia ser equipado a partir do nível 50, apesar de ser impossível derrotá-lo nesse nível. Ou seja, ou você pagava alguém para te levar e matar o boss para você, ou você comprava no mercado de alguém que já possuía. Essas garras eram mais famosas para os low level, não exigiam uso de Dex e tinham um ótimo dano de ataque. Como sempre, eram difíceis de ser encontradas e tinham um preço elevado. No MapleStory Brasil, esse item ficou muito famoso por muito tempo, não só para os NL como para muitas outras classes que faziam esse tipo de build. Era adquirido através de uma missão meio complicada, mas você já podia equipar no nível 30 e tinha 10 slots para você poder colocar pergaminhos e aumentar seus status.
Essas eram uma das shurikens mais utilizadas pelos NL, tanto Dexless quanto Normal Dex. Em sua maioria era difícil de dropar, pois era necessário matar monstros muito fortes ou até chefões, fazendo com que seus preços fossem sempre muito elevados, principalmente as mais fortes. Quando o jogador evolui para Mercenário, segunda classe, o dano de longo alcance com Shuriken se torna o foco principal e o ataque começa a escalar significativamente. Essa habilidade é essencial para maximizar o dano do NL, pois aumenta substancialmente o dano em golpes críticos, o que é uma parte central da build. Uma habilidade de suporte, que aumenta a velocidade do movimento e a velocidade do salto do jogador e dos aliados próximos. Como o NL depende muito da mobilidade, essa habilidade é indispensável para se mover rapidamente entre os mapas e nas batalhas contra os chefes. Uma das habilidades mais importantes do Lorde Negro. Ela invoca uma sombra que imita todos os ataques feitos pelo jogador, efetivamente duplicando o número de shurikens arremessados e, consequentemente, o dano causado. Um ataque em área em forma de uma shuriken gigante, que permite ao Lorde Negro atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Essa habilidade é útil em mapas com muitos monstros e durante treinamentos em mapas de spawn rápido. Talvez a maior habilidade de movimentação do jogo. Ela é essencial e permite ao Lorde Negro pular rapidamente para frente, aumentando ainda mais a mobilidade. Essa habilidade é crucial, tanto para navegar pelos mapas, quanto para evitar ataque de chefes. A principal habilidade de ataque do Lorde Negro. Com essa habilidade, o jogador arremessa 3 shurikens simultaneamente. Essa habilidade substitui o Lux 7 e se torna o principal ataque em muitas lutas contra chefes e monstros mais fortes. Quando combinada com a sombra, o jogador pode arremessar 6 shurikens de uma vez, dobrando o potencial de DPS. No vídeo agora, você vê alguns jogadores de Lorde Negro no servidor do Brasil. E aí, reconhece algum deles? Essa foi sem dúvida uma das classes mais queridas e mais fortes do Maple Story. Os debates sobre a melhor build, Dexless ou normal, sempre foram intensos entre os jogadores mais dedicados. Embora o servidor brasileiro tenha sido encerrado, a classe e seus jogadores deixaram uma marca duradoura na comunidade do Maple Story. Se você gostou desse tipo de conteúdo nostálgico sobre o nosso querido Maple Story, deixe seu like e se inscreva para mais.